Daí, alunos do segundo ano, tranquilo? Gente, aula de exercícios, a terceira aula aí, tá? Então, para vocês aí agora é o seguinte, gente. Vamos pegar a ideia aqui, ó, do caderno de atividades. Então, deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Vai ser justamente aqui exercícios que eu vou pegar do caderno de atividades. Eu achei eles melhores para desenvolver a aula aqui para vocês, tá, gente? Então, aqui vai ser caderno de atividades, página 29. 29, deixa eu ver se é 29 mesmo. É 29. E vamos começar aqui justamente pelo exercício. Exercício 1. Então, vamos lá. Exercícios, todos eles sobre o quê? Iluminismo, tá? O bom que vai dar para aproveitar aqui justamente todo o processo ligado ao antigo regime também, que está na unidade 23. Então, basicamente, exercícios que vão falar da unidade 23 e 24. Agora, vamos lá. Tem um texto aqui que está falando sobre iluminismo. Então, começa assim, ó. Iluminismo também conhecido como ilustração e época das luzes. Beleza. Aí ele continua aqui, ó. Liberdade de pensar, eis seu brado, e este brado se propagou de uma extremidade à outra do mundo. Então, observem bem, ó, ele está colocando toda a ideia aqui do que foi o iluminismo no texto e também como ele expandiu, tá? Sua finalidade era modificar nas consciências as instituições civis e religiosas. Então, pode ver, ó, vai pegar política, economia e religião, tá? E, por assim dizer, a revolução se processou. Então, isso se refere tudo ao século XVIII. Aí, vamos lá, ó, com base na leitura, vamos ver aqui simplesmente o quê? Os conhecimentos sobre o iluminismo. Pode-se afirmar que o pensamento filosófico contido no movimento referido apresentava como princípios básicos, dentre outros, os seguintes. Então, vamos ver os princípios básicos aqui. Gente, alternativa 01. Então, deixa eu colocar aqui ela aqui primeiro. 01. Uma questão de somatória, então, olha aí, ó. O deísmo, ou seja, a crença na presença de Deus na natureza e no homem. Gente, verdadeira essa aqui, ó, tá? Esse conceito de deísmo aqui, ele vai surgir como ideia lá no Renascimento, ou seja, lá na Renascença, e se desenvolve totalmente aqui agora no século XVIII. Então, o que acontece? Aqui, ó, esse Deus, como está dizendo, ele é um Deus natural. Combate toda aquela ideia mística, de misticismo, de um Deus da ira, tudo aquilo que já existia lá na idade simplesmente medieval, na Idade Média, e foi se desenvolvendo ali a partir do século XV ainda também, tá? Então, Deus natural é contra aquele Deus místico, aquela ideia de teocentrismo daí, tranquilo? Vamos a 2. Então, deixa eu colocar aqui, ó, a 2. Deixa eu fazer esse espremidinho aqui mesmo. A crítica à conduta da Igreja Católica como caminho para a modificação das instituições religiosas. Ótimo, verdadeiro, gente. Não esqueçam que uma das características básicas aqui do iluminismo, o iluminismo, ele é anticlerical. Ou seja, gente, aí que é a ideia que agora vocês têm que aproveitar aqui, ó, o 1 e o 2 para fazer uma salada só disso tudo aqui. Gente, o iluminismo, ele não é contra Deus. Eles não têm nada contra Deus. O processo é tudo ligado a Deus. O problema deles é o quê? O clero. Principalmente aqui, ó. O clero católico. Beleza? Então, ó, a 2 se torna verdadeira por causa desse processo aí. Vamos agora a 4. Então, alternativa 4. A defesa dos direitos à liberdade e à propriedade. Temas de interesse para a burguesia, que se apresentava como nova força política paralela à derrubada do antigo regime. Pode pôr aí, gente. Sem medo de ser feliz. Também ela é verdadeira. Então, gente, a ideia básica também do iluminismo aqui, que a gente vai ver em toda a questão que fala sobre iluminismo, é ser anti-absolutismo, ou seja, contra o antigo regime. Beleza? Então, quando ele pega aqui a ideia, ó, direito à liberdade e à propriedade. Então, o que acontece? Quando vocês pegam essa ideia, ó, já vem aqui, ó, pensamento burguês. Deixa eu até colocar um acento em burguês aqui para ficar bonito no filme, ó. Pensamento burguês. Ou seja, aquela ideia de aristocracia, de rei, de monarquia absolutista, claro que está dentro do processo. Mas, ó, defesa de liberdade, também é um processo o quê? A burguesia. A burguesia contribui com impostos, mas não participa da política. E agora, nesse momento, eles querem o quê? Justamente
participar da política. Então a liberdade é a palavra essencial para vocês aqui, por enquanto, tá? A 8, então vamos por aqui a 8. O uso da razão e a liberdade de pensamento como bandeiras para a derrubada da monarquia absolutista, segundo preconizavam os filósofos. Bem isso aí mesmo, gente, ó. Quando você pega e resolve qualquer questão sobre o processo ligado ao iluminismo, já vai aqui, ó, razão. Deixa eu fazer aqui, ó. Então, ó, razão, por isso é verdadeira, é a base do pensamento iluminista do século XVIII, gente, beleza? Razão é contra aquela ideia justamente o quê? Divina, emocional, da Igreja Católica. Ou seja, razão é contra todo o processo ligado ao quê? Aquilo que é mítico, tá? Pode ser mítico mesmo ou místico. Tranquilo? Então, ó, a 1, a 2, a 4 e a 8, por enquanto o quê? Tudo verdadeiro aí. Agora, vamos lá. A 16. Deixa eu colocar aqui. 16. Ó. O exercício do poder de forma despótica e generalizada, como recurso indispensável à manutenção da ordem, do progresso e da sociedade aristocrática. Não, jamais, falso, trifalso. Basicamente, essa alternativa aqui, gente, é tudo que eles combatem. Então, o que acontece, ó, vocês pegaram a ideia de iluminismo, ela é contra o antigo. Deixa eu escrever aqui, antigo regime. Então, olha aí, ó, tudo que representa o antigo regime, gente, o processo ligado à Igreja Católica, à monarquia absolutista, a ideia do que do mercantilismo, tudo simplesmente vai ser combatido. Então, nada de aristocrático, nada simplesmente ligado ao clero, católico, nada disso aí. Nada, tudo que vocês pensarem em relação a qualquer coisa mítica, econômica, política anterior, não serve. Beleza? Agora vamos aqui a 32. 32. Deixa eu mudar a pedra que já está doendo o dedo. Ó, seguinte. O modelo dado da civilização persa como referencial a ser seguido. Ido. Né? De acordo com a orientação contida nas cartas persas. Não, gente. Esquece essa 32 aí, ó. Deixa eu pôr um F bacana aqui para vocês. Quando você pega a ideia de razão, a gente vai pegar o quê? Deixa eu escrever aqui, ó. Racionalismo, a filosofia e tudo mais. Gente, por mais que eu admire a civilização persa, ache ela muito interessante, não é daqui que vai vir a base desse pensamento. Então vamos fazer aqui um retrocesso aqui, ó. O processo todo está relacionado justamente ao quê? Pô, você pega o iluminismo do século XVIII, ele bebeu na Renascença, tá? Todo o processo ligado ao século XV, XVI, existia, beleza? Só que não esqueçam, ó, o racionalismo, o humanismo, o antropocentrismo lá do Renascimento também bebeu justamente o quê? Numa civilização lá da Antiguidade. E daí o que acontece? Isso aqui, gente, vai vir da Grécia. Então você pega todo aquele pensamento ateniense, principalmente lá, ó, foi de lá que eles tiraram a ideia do racionalismo, beleza? Por isso, base do pensamento iluminista aqui, beleza? Então, Grécia e não Pérsia, beleza? Agora vamos ao 64. Vamos lá, deixa eu ajeitar aqui. A busca de uma sociedade livre, igualitária e fraterna, como contexto indispensável para garantir os esforços individuais de progresso e de desenvolvimento do homem. Bah! Isso aqui, ó, verdadeiro. Mais verdadeiro do que tudo, tá? Porque é o seguinte, quando vocês pegam aí, ó, provavelmente eu escrevi bem no finalzinho da aula para vocês lá, ó. Você pega a ideia do pensamento, vai ser o quê? A busca da felicidade. Então esse é o princípio o quê? Básico também, gente. Os iluministas estão procurando isso, tá? Tirar aquela aristocracia, o rei, aquele clero corrupto e todos agora em busca do quê? Da felicidade. Porém, não esqueçam, ó, a ideia aqui é burguesa.
Não vai envolver um campesinato, nem um trabalhador de manufatura, nem nada. É um pensamento o quê? Burguês. Beleza, gente? Agora vamos a outra questão aqui, que é na mesma página 29. Então, deixa eu colocar aqui. Página 29. Aí vai ser o próprio exercício 2. Então, 1, 2. Aí eu vou dar um pulo. Então, vamos lá. A respeito do iluminismo, movimento filosófico que difundiu pela Europa ao longo do século XVIII, considere as afirmativas. Então, vamos lá. Muitos filósofos franceses, entre eles Montesquieu, Voltaire, Diderot, foram leitores, admiradores e divulgadores da filosofia política produzida pelos ingleses, como John Locke, com sua crítica ao absolutismo. Bem, gente, vamos aí. Alternativa 1 aí, deixa eu pôr aqui, verdadeira. Então, ó, sempre quando vocês pegarem a ideia do movimento das luzes, o movimento ilustrado, o iluminismo, gente, claro, é um movimento que surgiu na França do século XVIII. Mas, gente, ó, como ideia de pensamento, ele vai vir justamente aqui, ó, na Inglaterra. Então, aqui ele citou o John Locke, ó. Esse pensamento aqui, ó, refere-se ao século XVII. Tranquilo? Então, ó, bem anterior ao século XVIII, já se desenvolvia essa ideia. Tanto que vocês vão observar na sequência dos conteúdos. A Revolução Gloriosa na Inglaterra, 1688. Basicamente, ó, somente 100 anos depois vai ter a Revolução o quê? Francesa. Então é a Revolução Gloriosa na Inglaterra que vai tirar o absolutismo da Inglaterra, no século XVII. Mas não existe movimento iluminista, e sim o quê? Pensamento. Beleza? Então, verdadeira. A 2. Então, deixa eu pôr aqui já. 2. Quanto à organização do Estado, os filósofos iluministas não eram contra a monarquia, mas contra as ideias de que o poder monárquico fora constituído pelo direito divino e de que dele não poderia ser submetido a nenhum freio. Bem, gente, põe aí, ó, verdadeiro, triverdadeiro. Um outro erro, cara, recorrente às vezes com o aluno. A gente está lendo as apostilas dos livros, site, o Caramba 4. Ah, os iluministas são contra a monarquia. Não todas as monarquias, gente. Ó, sempre pensem a ideia assim, ó. Os absolutistas. Absolutista. Então, nesse caso aqui, ó, eles são contra a concentração de poderes na mão do rei. É contra a monarquia absolutista. Os pensadores aqui, ó, eles são favoráveis a monarquias parlamentares, que é o que foi instituído na Inglaterra do século XVII, monarquia constitucional, ou seja, qualquer outro tipo de regime representativo. O que eles não querem é concentração dos poderes na mão do rei. Tranquilo? Vamos à alternativa 3. 3. A descoberta da perspectiva e a valorização de temas religiosos marcaram as expressões artísticas durante o iluminismo. Gente, tema religioso, não. Eu não sou lá muito entendido em arte, mas você pega muita ideia de tema religioso lá na Renascença também, beleza? Então aqui o que vai acontecer é o seguinte, ó. Essa ideia de tema religioso, never, falso, beleza? Você vai pegar todo um processo aqui, ó, de transformação também o quê? Nas artes, literatura, e deixa por aqui, ó, 3 pontos. Mas não ligado a temas religiosos. Lembra que eu comentei com vocês lá, ó? Você vai pegar pintores, você vai pegar lá simplesmente músicos. Citei para vocês o caso lá do Mozart. Ou Mozart ou Beethoven, devo ter citado para vocês. Ou seja, a transformação agora está dentro de um outro processo muito mais ligado ao progresso, tá? E não mais aquela ideia somente do que de temas religiosos. Beleza? Agora, vão em 4. Em Portugal, o pensamento iluminista recebeu grande impulso das descobertas marítimas. Bah! Trifalso aqui, gente. Mas muito falso. Seguinte, você pega a ideia toda aqui que a gente fala da expansão marítima portuguesa. Isso aqui a gente vai pegar o século XV e XVI. Ó, pode ver, ó, o iluminismo é do século XVIII. Então,
a expansão marítima é abacate. O processo iluminista vai ser o quê? Figo, sei lá, ou qualquer outra fruta, melancia, beleza? Então não existe uma relação profunda ali. Aí o que vai acontecer aqui é o seguinte, gente. Quando você pega a ideia toda do iluminismo em Portugal, teve, boa, bacana. Ó, fiz até um minuto de silêncio aqui, show. Porque vai apresentar, vai, na parte da literatura, nas artes, tá? Porém, você pega Portugal, vamos destacar isso aqui, ó. Despotismo esclarecido. Então o que acontece, ó? A maior ideia que vocês têm que pegar aqui do movimento dentro de Portugal é que o rei Dom José, na pessoa do Marquês de Pombal, vai ser um déspota esclarecido. Ou seja, ele vai adotar aquela ideia o quê? Muito mais liberal na economia, mas ainda vai se conservar na política. Então, nada de eleição, nada ligado a esse processo o quê? Democrático lá dentro, beleza? Então, essa é a questão 2 da página 29. Aí vocês vão ver aí que vai ser a letra B. BD. Boi. Agora vamos pular para a gente fazer uma revisãozinha bem geral. Página 33. Página 33. Aí vai ser o exercício 12. Beleza. Então vamos lá. Quais dos seguintes princípios são defendidos pelo iluminismo? Aí o cara faz até o quê? Uma grande interrogação aqui, tá? Essa aqui é uma questão ótima, cara, para vocês sempre estarem revisando. Ainda mais vocês que vão fazer algum vestibular já no final do ano aí, gente. Garante essa questão aqui na cabeça, ó. Por quê? Nós temos aqui, na alternativa 1, princípio defendido, absolutismo? Não. Então, falso. Eles defendem qualquer regime representativo. Ó, olha 2, igualdade jurídica. Igualdade jurídica para os cidadãos. Isso é verdadeiro. Deixa eu pôr aqui, ó. Verdadeiro. Porém, gente, cuidado com isso aqui. Vocês vão ver lá, assim na sequência. Declaração dos Direitos do Bom Homem da Virgínia nos Estados Unidos, 1774. A própria Declaração de Independência dos Estados Unidos, 1776. Aí vai ter lá a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa, por causa da Constituição de 1791. Cara, tudo é lindo, divino e maravilhoso. Tudo isso, gente, vai estabelecer uma igualdade jurídica, porém jamais é uma igualdade social e muito menos uma igualdade econômica. Então não confundam aqui aquela ideia de centavos novos com sentar nos ovos. Por favor, ó, a igualdade ela vai ser o quê? Jurídica e ainda muito contestada, beleza? Então, olho nessa 2 aqui. A 3, racionalismo. Ixi, claro, verdadeira. Porque tecnicamente aqui, ó, a razão, base do pensamento, beleza? A 4, liberalismo, tri-verdadeiro também, gente. Ó, não esqueçam, a ideia do liberalismo econômico aí, ela é importantíssima para vocês também. A ideia do livre comércio entre as nações, a ideia da propriedade privada, a ideia da liberdade individual, ou seja, tudo isso preconizado num processo ligado ao liberalismo, seja ele político, seja ele o quê? Econômico, tá? E vamos ver aqui a 5. A 5 é protecionismo. Nossa, falso, gente. Por que é falso? Porque o protecionismo é uma prática, logicamente, o quê? Ligada ao mercantilismo. Beleza? Vocês vão ver que alguns déspotas esclarecidos aqui ainda vão vir muito com essa ideia de defesa de algumas práticas ligadas ao quê? Ao mercantilismo. Mas o pensamento, cara, simplesmente o quê? É contra a ideia mercantil. E uma dessas ideias mercantil é o protecionismo. E a outra aqui, a 6, deixa eu pôr aqui, 6, é o teocentrismo. Não, essa ideia de Deus no centro, já era. Ou seja, falso. Pensem que nem a gente colocou nas outras questões aqui, ó. É contra qualquer processo ligado ao clero, é contra a ideia do misticismo, é toda contra esse processo aí emocional. Ou seja, teocentrismo está de fora. A ideia melhor é o deísmo, que nem foi colocado para vocês lá, beleza? Ou seja, aqui vai ser a letra D também, tá? Então o que acontece, gente?
3 exercícios para vocês aí, ó, para vocês terem uma base do que é o quê? Simplesmente o pensamento iluminista. E o bom que já dá para revisar também a unidade 23. Então vocês basicamente em 3 exercícios aqui tem a unidade 23 e a 24 para dar uma revisada aí. Valeu, povo! Bons estudos e qualquer coisa mantém contato com a gente lá na plataforma lá, beleza? Um abraço!